Pois é, eu tive que parar de novo, porque eu tô com problema de armazenamento no celular, eu tenho que descarregar e dar espaço, né? Continuando com relação a peixes, como eu estava falando, né? Vamos falar do lunar do peixes, né? Quem tem lua em peixes, né? É uma pessoa extremamente humanitária, mas uma pessoa muito sensível, só que não sabe lidar com o sentimento. É aquela sensibilidade que não tem, diferente de câncer, que é o acolhimento, e diferente de escorpião, que é uma posição mais determinada, apesar de ser um signo aquático, é uma decisão bem mais determinada dos signos de água, questão sentimental. O pisciano, ele vive numa instabilidade e numa fantasia. Tanto é que o símbolo do próprio peixes é um peixe em posição diferente ao outro, os dois juntos, mostrando que eles estão assim, em desconexão. É como gêmeos, que tem os dois gêmeos, né? Um de um jeito, outro de outro. Pode ter uma dupla personalidade ali, como eu fiz a brincadeira falando de gêmeos que de manhã tá com temperamento, à tarde está com outro temperamento. É interessante isso, mas assim, o peixes, ele tem essa questão de ter essa desconexão com ele mesmo. Ele não sabe para que lado ele vai. As questões emocionais, sentimentais, ele fica numa confusão. Ele não sabe como eu vou fazer, porque ele se sente sensível demais, inseguro demais. É muito inseguro. Diferente quem tem lua em virgem, que aí tem uma posição muito bem determinada, muito até crítica, analítica, bem posicionada. Peixes, já ele fica confuso, ele não sabe para que lado vai, né? É uma pessoa que na questão de ascendente em peixes, por exemplo, lida muito bem. Claro que tudo isso vai ser a combinação da tríade, né? Do solar, lunar e ascendente, para saber como a pessoa se encaixa num determinado emprego. Mas peixes lida muito bem com a questão, como sacerdotes, também ligados à própria medicina, ligados à enfermagem, ligados à questão do assistencialismo, mas também ele tem que ver essa questão que eu penso muito mais, a questão do outro. Ele tem muita sensibilidade, até demais, né? E às vezes, até com uma cura, ele precisa ser um pouco mais incisivo, né? Por exemplo, um trabalho de virgem ligado à área da saúde, né? Virgem se adapta até mais, porque ele é mais determinado quando tem que fazer um tratamento com uma pessoa, uma determinada atitude, né, ligada à questão da saúde ou de um tratamento, mais do que peixes, que ficam um pouco naquela dúvida, naquela insegurança. Peixes é um signo muito inseguro, então ele precisa sempre de alguém para dizer para que lado ele tem que ir, né? Seja de qualquer outro signo ali, que seja um signo também seguro. Peixes e câncer são signos até que têm uma grande atração um pelo outro, mas com uma relação a casal, por exemplo, já há uma certa complicação, porque tanto um como o outro são inseguros. Eles não são signos que têm uma segurança, eles ficam um pouco naquela situação de um querendo que o outro, já câncer querendo que seja acolhido, que tenha um romantismo, que seja amoroso. Peixes, ele dá aquele amor, mas daqui a pouco ele já tem uma insegurança. Ele não é uma pessoa como que seria o ideal para câncer, ter um parceiro, uma parceira de Capricórnio, que ali dá o seu oposto da sua segurança. E o oposto de peixes é virgem. Ele precisa de uma terra, né, para que ele ali até sustente a água, e muitas vezes essa água, ela amolece a terra, né? É muito interessante também essa questão dos elementos. Então, peixes é como a questão lunar, muito, tem uma empatia imensa, tem uma caridade imensa, uma compaixão imensa. É o tipo de pessoa que tem que lidar com a questão humanitária, mas por outro lado, ele também é extremamente sensível.
né? E também tem que analisar essa questão de não viver só no mundo da ilusão, achando que todo mundo é bonzinho e que todo mundo vai virar anjinho, enfim, e que ninguém está traindo ele, é porque ele vive nessa vibração um pouquinho mais, né, fora da realidade, ou seja, aquele peixinho que está lá no fundo do oceano, vivendo aquele mundinho dele e não querendo, né, ser pescado, por assim dizer, né? Já ascendente em peixes é um trabalho, como eu disse, já muito ligado à questão espiritual, à questão espiritual de qualquer religião, a questão de assistencial, né, dá um bom assistente social também, dá um bom enfermeiro, né, dá um bom médico, um bom ouvinte, um bom analista, né, porque ele vai a fundo dos sentimentos, é muito interessante, né? Então, nessas questões, nessa área mais ligada ao lado sentimental, ao lado humano, né? E, por outro lado, também tem que analisar o tipo de trabalho para que ele também não seja, ele não vai conseguir enriquecer, né? O pisciano, como ele é muito doador, ele não se torna rico. Ele, para se tornar rico, ele tem que ter outro signo que esteja, né, vamos dizer, um meio do céu, ou talvez até mesmo um signo solar que seja um pouco mais terra, né? Aí ele faz essa ligação. Se ele tiver água no signo solar, tiver água no lunar, tiver água no ascendente, nossa, ele é uma pessoa que vai ter que lidar totalmente com a questão ligada a uma área humanitária, porque ele rico não fica de jeito nenhum. Ele vai ter que ter um outro signo que dê uma impulsividade nele, né? Porque os piscianos são muito mansos nesse sentido. Eles dificilmente conseguem amealhar dinheiro, né, se não tiver um signo mais forte no seu mapa astrológico.